Olá, eu sou Marcos Dias, eu sou médico ginecologista obstetra e atuo aqui no Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Ah, a ideia desse vídeo é a gente poder trazer algumas informações, algumas questões sobre situações de emergência, de alerta, sinais de alerta para gestantes no terceiro trimestre da gestação que estão em situação de abrigamento. Ah, a primeira coisa que eu queria trazer é da necessidade das gestantes, se recebem um aviso de que é preciso deixar a sua residência, deixar a sua área de moradia para procurar uma área de abrigamento, que ela não perca tempo, embora a gravidez seja um evento que, na maioria das vezes, a gente não tem nenhuma complicação, a gente sabe que situações de emergência podem acontecer, então, gestantes, sempre que necessitarem se realocar, sair da sua área de moradia, sair de sua residência, devem, o mais precocemente possível, ir para as áreas de abrigamento, se possível, áreas de abrigamento que estejam próximas de algum tipo de cuidado de saúde, porque isso vai ajudar, eventualmente, alguma atuação do time da saúde, num caso de emergência ou de urgência. Outra questão que eu acho importante é a própria atuação da atenção primária à saúde, porque conhecedora do território, conhecedora da clientela. A gente sabe que nessa fase inicial, muitas vezes, tem toda uma desestruturação, né, da organização da atenção, mas assim que possível, fazer uma busca ativa, encontrar essas mulheres, saber como elas se encontram, e poder fornecer informações, orientações para ela, para as famílias, sobre eventuais situações de emergência, cuidados que devem ser tomados para que a gente possa mitigar essa questão da morbidade, da mortalidade materna, em especial na situação quando ela está já no terceiro trimestre da gestação. Eu queria começar falando da questão do trabalho de parto prematuro. Então, a gente imagina que uma gestante já no final da gestação, vivendo uma situação dessa, de uma remoção forçada da sua residência, todo o estresse dessa situação, a ameaça de um trabalho de parto prematuro, de uma bolsa rota, de romper a bolsa das águas e essa mulher entrar efetivamente num trabalho de parto. Então, é preciso que, eh, se realmente tem uma situação em que é naquele local improvisado que vai acontecer o nascimento, providenciar uma situação em que a mulher possa ter o mínimo de privacidade, o máximo de asepsia, material para que se possa acolher esse bebê limpo, deixar ele seco, deixar ele protegido e material estéril para que possa ser feita a laqueadura do cordão. Nessas situações em que a mulher não vai poder ser removida ou não há tempo de removê-la, o mais indicado é tentar tranquilizá-la, deixar o trabalho de parto evoluir espontaneamente. É mais fácil cuidar de um nascimento num lugar em que você minimamente pôde se organizar do que dentro de um transporte em que as condições às vezes são piores. Então, às vezes é melhor deixar nascer e depois fazer a transferência de mãe e bebê, se for necessário. Mas é, principalmente as questões relativas à higiene, nesse momento, são muito importantes. É importante que a mulher possa beber líquidos, poder ter algum alimento, se esse trabalho de parto se prolonga, não deixar a mulher desidratar, ter cuidado com água potável, porque isso é uma questão importante. Em caso de hemorragia, né, o que pode acontecer se tem uma placenta baixa ou se tem uma retenção placentária, é preciso avaliar a, o grau dessa hemorragia, o grau dessa perda sanguínea, se essa mulher está ficando sudoreica, se ela está pálida, se ela está com taquipneia, se ela está com taquicardia, muita palpitação, às vezes perda da consciência.
é sinal de que essa hemorragia é importante, é preciso intervir rapidamente. Essa mulher vai precisar de um atendimento de emergência o mais precocemente possível. Algumas vezes, se é uma situação de uma atonia uterina, o sangramento depois do parto e da saída da placenta não melhora, às vezes fazer massagem do útero pela parede abdominal, fazer a massagem ajuda a diminuir o sangramento. Então, às vezes, uma situação como essa pode ser contornada, às vezes, com só um cuidado mais simples e imediato, como uma massagem uterina, que pode ser feita repetidamente até que essa mulher possa receber o atendimento mais adequado. Outra questão também é o aparecimento de uma eclâmpsia. Eclâmpsia é a convulsão das mulheres que tem pré-eclâmpsia, às vezes acompanhada de uma hipertensão materna grave. Então, é uma situação de muito risco. É preciso fazer a proteção, da língua da mulher por conta dessa convulsão, liberação das vias aéreas. Muitas vezes essa é uma situação que deve ser o mais rápido possível transferida para um local onde ela possa receber os cuidados mais importantes, os cuidados que podem salvar a vida da mulher, eh, e muitas vezes não tem necessidade de interromper a gestação naquele momento. Às vezes é preciso tratar da convulsão, estabilizar a mulher e, eventualmente, assim que ela tiver um pouco mais estável, decide-se pelo nascimento do bebê ou não, dependendo da idade gestacional e da situação de saúde da mulher como um todo. Outra questão importante, a questão da leptospirose. Na leptospirose, a mulher pode ficar ictérica, pode ficar amarelada. Uma mesma situação que também pode acontecer na pré-eclâmpsia, quando a gente tem um envolvimento lesão no fígado com aumento das bilirrubinas. Então, a paciente também pode apresentar a mesma icterícia. Então, é preciso sempre fazer um diagnóstico diferencial, pensar em leptospirose, pensar em pré-eclâmpsia, em síndrome HELP, que são situações que podem, às vezes, ter sinais parecidos, né? Essa é uma questão importante. Da mesma forma, pensar nas infecções respiratórias. Se você tem uma gestante no terceiro trimestre, a gente sabe o quanto, por exemplo, a Covid comprometeu, né, as mulheres durante a gestação. É preciso, então, em locais de abrigamento, com muitas pessoas, uma situação de frio, como no Rio Grande do Sul. Então, o uso de máscaras, se for possível, para ajudar a prevenir doenças respiratórias que podem ser graves nessa situação. As gestantes no terceiro trimestre devem estar bem hidratadas, portanto, o acesso à água potável é uma questão fundamental de, de se cuidar. Uma questão que também pode ser relevante no terceiro trimestre são mulheres que têm um diabetes na gestação, ou um diabetes mellitus na gestação, ou um diabetes, às vezes até prévio à gestação. Essas mulheres podem apresentar quadros de cetoacidose diabética, ou mesmo, se não estão com um controle adequado e fazendo uso de insulina, quadros de hipoglicemia. Então, é sempre importante conhecer se essa mulher tem alguma história de diabetes, se ela está podendo fazer uma dieta mais balanceada, se ela não está conseguindo fazer uso da medicação, o acesso à insulina, se essa mulher é insulina dependente, é uma questão importante. Então, são várias questões. É preciso muitas vezes ter tranquilidade para tentar identificar qual é o elemento que é mais importante ser resolvido primeiro numa questão em que você tem recursos muito limitados. Obrigado.